a todos os nossos irmãos que, como foi dito aí na oração, eh, estão dispostos a levantar cedo para estar novamente aqui juntos, todos nós, no sentido de nós louvarmos o nosso querido Deus, o nosso querido Pai. Estamos agradecidos, queríamos cumprimentar, tenham todos um ótimo dia. Também agradecer a irmã Nayara pelo convite, agradecer também ao nosso querido Deus e Pai pela oportunidade que Ele nos está oferecendo dele continuar se servindo de nós. Hoje, o nosso capítulo é aquele capítulo em que eu creio que se nós fôssemos fazer uma pesquisa entre todos aqueles que fazem parte da humanidade, nenhum deles gostaria de que este capítulo ele tivesse acontecido, porque, de fato, foi algo que aconteceu lá na parte celestial, de uma maneira que nós não conseguimos compreender, porém, nós sabemos que esta realidade, ela foi consentida por nosso Deus. Deus não foi tomado de surpresa quando houve a grande traição lá na pátria celestial. Então, como Deus não foi tomado de surpresa, e como ele sabia, então, perfeitamente o que ia acontecer, e ele também sabia todas as dores que isto iria causar. Ele também sabia que depois a raça humana também ia estar sujeita a este que era o grande anjo, que ele tinha como seu grande companheiro e grande ajudante. E quando então nós nos lembramos de Ellen White, que ela fala assim que ela escreveu com muita propriedade que as dificuldades, as provações, não são das menores bênçãos. Existe mais uma outra parte que também nós devemos nos lembrar do livro de Romanos, onde nós lemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E uma outra tradução também diz assim que em tudo Deus contribui para o bem. Então nós também nos lembramos que o fato dele ter consentido que o inimigo fosse fazer aquilo que ele fez, e ele mesmo assim, sabendo das coisas, tendo criado, nós podemos com toda a confiança esperar de que lá na pátria celestial nós vamos ter muitas surpresas, e muitas dessas surpresas será quando nós viermos a compreender como é ter que num ambiente puro, santo, um ambiente de puro amor, onde todos buscavam ajudar o outro, entender servir o outro, entender prestar assim auxílio ao outro. Como pode entender que num ambiente destes veio a ser assim o palco da grande divergência, da grande oposição que o nosso Deus veio a enfrentar? Mas como nós sabemos que o nosso Deus é onisciente, temos a certeza absoluta que quando nós viermos a ter a aula dada lá por Jesus, de como é que surgiu o pecado, eu creio que vamos bater palma pela decisão de Deus Pai, de ter ele criado Lúcifer e dele ter também permitido que todas estas coisas acontecessem, coisas que hoje elas estão totalmente fora da nossa área de compreensão. Hoje, se nós fôssemos fazer uma enquete, todos aqueles que são da raça humana iriam ter de votar para que o nosso Deus não consentisse e não permitisse que Lúcifer viesse à existência. Porém, quando nós estivermos lá na parte celestial, com toda a certeza, nós vamos apoiar a decisão e a anuência que o nosso Deus teve na hora dele criar que foi o grande amigo de Jesus Cristo e que veio se transformar no grande adversário, e ainda hoje é aquele que é o causador de todas as desgraças que estão acontecendo aqui na face da Terra, e nós estamos verificando que estas dificuldades, elas estão assim acarretando grande angústia, e lembramos-nos também daquelas palavras de Jesus Cristo, quando ele disse que a situação aqui ela viria a se tornar tão difícil, tão cruciante,
de que nós iríamos ver muitos desmaiando de terror, de medo, na expectativa das coisas que iriam acontecer dentro do nosso planeta. Mas como então nós antes falamos que tudo contribui para o bem, nós também temos certeza que se tivermos a bênção de estarmos lá na pátria celestial junto com Cristo, nós vamos compreender todas essas situações, todos esses acontecimentos que hoje elas nos deixam perplexos e que nos enchem o coração de tristeza. Uma das coisas que o inimigo conseguiu adeptos dentro da raça humana foi no fato de que ele conseguiu se disfarçar. E tem muitos que ele conseguiu enganar, no sentido de que eles creem de que o mal não é, ele é apenas uma tendência, que o inimigo não é entender um ser pensante, que ele não é entender alguém que está atuando. Ele conseguiu, assim, se esconder atrás desse tipo de alegação, esse tipo de mentira que ele conseguiu infiltrar, inserir na mente de muitos dos nossos irmãos. A realidade de que, de fato, ele é um ser pensante, um ser real, que Jesus Cristo identificou e que Jesus Cristo conversou com ele, e que ele conversou também com Jesus Cristo, e que busca tentar a cada um de nós constantemente colocando dentro da nossa mente os pensamentos e as ideias que elas são contrárias à vontade de Deus. Nós sabemos que tudo aquilo que aparece de pensamento, de desejos ou de estímulos, para fazer algo que é contrário à vontade de Deus, a fonte destes pensamentos, dessas insinuações, não vem da nossa natureza humana pecaminosa. Nós gostamos muito do esclarecimento que Ellen White nos dá a respeito. A fonte de todos os maus pensamentos, de todos os maus desejos, de todos os maus impulsos, eles têm a sua origem na mente do inimigo que os insere dentro do nosso coração. Por um outro lado, também, então, nós temos a contrapartida de que todos os bons impulsos que nós temos dentro do nosso coração, também eles não são originários em nós mesmos. Nós sabemos que esta é a ação do Espírito Santo, e eu creio que o Espírito Santo trabalha junto com os anjos bons, no sentido de que nós sejamos abastecidos, então, também com esses impulsos para nós adorarmos a Deus, para fazermos a sua vontade, para estarmos em paz com os nossos semelhantes e também para sermos uma mão ajudadora naquilo que nós pudermos e daquilo que as nossas condições estiverem de acordo. Nós sabemos, então, que a Bíblia, no livro de Mateus, nós vemos que o inimigo ele é colocado com diversos substantivos, e ele é colocado como acusador, como adversário, como tentador, como diabo, como demônio e, finalmente, também como Satanás. Então, não temos nenhum tipo de razão e não temos nenhum tipo de dúvida de que, de fato, nós estamos aqui sendo acossados por aquele que foi o grande autor do mal e que foi também o grande amigo antes de Jesus Cristo. Então, nós sabemos que o nosso pai não criou o inimigo, nosso pai não criou o mal. Ele apenas soube de que isto iria acontecer, e ele consentiu. E se ele consentiu, tenhamos absoluta certeza, ele tem motivos que hoje nós não conhecemos, mas quando nós viermos a conhecer, quando nós estivermos lá na pátria celestial, de acordo com o livro de Apocalipse, no capítulo 15, onde nós lemos assim que todas as suas justiças se tornaram manifestas, ou seja, quando nós pedirmos para Deus Pai, Senhor Deus, nosso Pai, por qual razão é que foi criado o inimigo? Por qual razão o Senhor consentiu a existência e também o surgimento dessa revolta, desta adversidade que veio a atingir todo o universo? Nós temos certeza que quando ele nos disser o porquê, quando ele nos der as razões, nós vamos ficar extremamente satisfeitos,
Ainda que hoje estejamos com lágrimas, ainda que hoje nós estejamos com muitas dificuldades, enfrentando toda essa adversidade que ele é o motor causador, ainda assim, nós um dia vamos, quando tivermos a explicação, o porquê, o que estava atrás da cortina, porque nos aconteceu todas as coisas, entende? Que hoje elas estão nos aborrecendo, ou que estão aborrecendo o nosso próximo, esteja ele aqui, entende? Ou em outro lugar. Quando nós tivermos todas essas explicações, nós vamos ter de bater palmas, e nós também vamos estar entre aqueles que vão dizer que tudo foi feito com categoria, tudo foi feito por amor, e nós vamos compreender aonde que estava o amor nestas situações que hoje nós não temos capacidade para compreender. Então, nós sabemos que quem criou o mal não foi Deus. Deus não criou o mal, ele apenas o previu. E nós vemos que quando Lúcifer ainda estava como amigo, e ainda que ele era, de fato, o anjo de luz, nós sabemos que no livro de Ezequiel, nós lemos tu eras o modelo perfeito, cheio de sabedoria e coroa de formosura. Estavas no Éden, o jardim de Deus. Então, se nós pudermos dar um título assim, meio tipo humano, entende? Nós poderíamos dizer que Lúcifer, lá na pátria celestial, antes dele se tornar inimigo de Jesus Cristo, ele era como se fosse o primeiro-ministro de que Jesus Cristo tinha em toda a sua administração. E ele era irrepreensível nos teus caminhos, isso também nos diz o Apocalipse, desculpa, o livro de Ezequiel. E mesmo no livro de Isaías, nós temos a mesma realidade onde o profeta também nos relata aquilo que aconteceu com o inimigo, como caíste do céu, ó Lúcifer, como entende que isto veio a acontecer, como entende que é possível que alguém entende que tinha todos os privilégios, alguém entende que estava assim dentro da maior distinção de todos os seres criados, como entende que este veio a querer usurpar o trono do nosso Deus. Ele quis, na verdade, ser semelhante a Deus. Nós verificamos que ele mesmo compreendia que Deus é tão alto que ele não quis ter de ser superior ao nosso Deus. Ele buscava ter apenas o poder de Deus, mas não um poder superior ao de Deus. Porém, ele não quis e também não buscou ter o caráter de Deus Pai. Então, se porventura ele desejasse ter o caráter de Deus Pai, ele nunca teria feito aquilo que nos é hoje incompreensível. Nós sabemos que Jesus Cristo qualificou como o pai da mentira, e também ele também é colocado como o grande assassino. E nós também, então, nos lembramos de novo daquela batalha que houve lá no céu. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos, ou seja, Jesus e seus anjos lutaram contra o dragão. Existem algumas ideias que nós nos lembramos de uma pintura do pincel de algum membro da Igreja Católica, onde é apresentado um desenho de Satanás e um desenho de Jesus Cristo, e um, entende, lutando com o outro, como se fosse, entende, uma luta física. Nós nos lembramos que nosso Deus, ele tem poder, a palavra dele tem poder. Se porventura ele apenas pronunciasse uma palavra, o inimigo não tinha como resistir a ela de forma nenhuma. Então, de maneira alguma, nós podemos acreditar que foi uma guerra, entende, de força, entende, um contra o outro, entende, que Jesus Cristo pudesse ou tivesse, entende, que se sujeitar a esse tipo de realidade. Na verdade, toda aquela luta que houve, toda aquela peleja terrível que houve, era com relação ao caráter de Deus Pai. Ao caráter de Deus Pai em relação à sua lei. E Jesus Cristo, sabemos que ele defendeu, e como
os anjos maus, e que, a princípio, Ellen White nos diz que chegou quase a ser metade do plantel celestial, porém, depois, uma parte veio a novamente ter o bom senso de não acreditar nas mentiras e nas insinuações que o inimigo de Deus estava levando à mente de todos eles. Porém, a luta, então, ela foi por opiniões. Quem entende que é o nosso Deus e Pai? Se nosso Deus e Pai é alguém que é bondoso, benigno, que faz somente o bem, ou se ele eventualmente tivesse algum traço de egoísmo, que era aquilo que o inimigo levou. Ele apresentou a lei de Deus como se fosse algo muito opressivo. E nós sabemos que a lei de Deus é exatamente a receita da felicidade. Deus Pai nos criou para sermos felizes. Ele nos criou para que nós viéssemos a ser um templo onde ele pudesse morar. E que é precisamente o propósito hoje do Evangelho. O propósito hoje do Evangelho é vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E nós sabemos que quando Jesus Cristo vem viver em nós, quando nós citamos a palavra de Deus com fé na hora de alguma tentação, Jesus Cristo não vem sozinho, entendeu? A divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo vem habitar em nós. Então, o primeiro propósito de todas as criaturas era de que eles fossem templos onde a divindade estivesse vivendo neles. Hoje, na reversão, entende, que está havendo após a queda do homem, novamente está se estabelecendo o princípio original de nós sermos templos do Espírito Santo. E quando nós somos templo do Espírito Santo, o Jesus Cristo disse no livro de Romanos, nós viremos a ele e nós faremos morada. Ele está usando o plural. Muito bem. Então, o livro de Ezequiel, ele, de uma forma muito resumida, ele nos traz como o ente de Cristo veio a acontecer. Na verdade, nós só temos a informação de que isto aconteceu. Nós não sabemos como o ente de Cristo veio a acontecer. Da mesma forma como com relação a muitos outros mistérios que nós temos nessas realidades espirituais. Por exemplo, nós não sabemos como ente de que se uniu a natureza humana com a natureza divina no ventre de Maria. Como ente de que foi criada aquela nova raça daqueles que têm duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Nós não temos informação do como, nós só temos a informação de que isto, de fato, aconteceu. E, com relação ao inimigo, ele, ainda que buscou adeptos em todo o vasto universo, e quando nós nos lembramos do universo, nós ficamos, acabrunhados, porque não temos capacidade de compreender quão grande é o universo. Nós apenas nos lembramos daquilo entre que os cientistas nossos hoje já conseguem discernir de qual é a extensão do universo. Apenas inteira para nós nos lembrarmos. A luz que anda alguma coisa perto de 300 mil quilômetros por segundo, num segundo, ela daria 7 voltas e meia ao redor da Terra. Num segundo, num piscar de olho, entende? 7 voltas e meia ao redor da Terra. E os cientistas nos asseguram que 93 bilhões de anos, bilhões de anos, a luz demoraria para ir de uma ponta a outra do universo, ou seja, é uma extensão extremamente grande. E o inimigo de Deus buscou adeptos em todos os lugares que havia mentes pensantes. E, no entanto, ele conseguiu um sucesso extraordinário, porque conseguir 1/3 dos anjos que conheciam a Deus, 1/3 dos anjos que sabiam perfeitamente, e eles estavam lá com ele por muitos anos, e eles sabiam perfeitamente que Deus Pai era leal em todas as suas situações. Como entender que o inimigo de Deus conseguiu vender a todos eles essa ideia, e que Deus Pai seria alguém que alguém egoísta, alguém que estivesse buscando apenas o benefício próprio, quando Deus Pai está
e ele estava e está e continuará sempre buscando a felicidade dos seres que ele mesmo criou. E nós sabemos que aquilo que aconteceu logo em seguida, então, com Adão e Eva. Ele conseguiu enganar a Eva com mentiras e, de fato, ela, ao se ausentar da presença do esposo, veio a sofrer e ela veio a aceitar aquelas ideias que nos trouxeram a grande tristeza e a grande soma de dificuldades que ainda hoje os descendentes de Adão e Eva estão ainda sofrendo. Porém, nós sabemos que, de acordo com aquele versículo que diz que Deus contribui para o bem, em que tudo contribui para o bem, ou que Ele contribui para o bem em tudo, nós sabemos que temos a grande alegria de saber já hoje de que, quando aconteceu aquela tristeza de Eva ter de dar ouvidos e anuir com as propostas do inimigo, e quando também nós sabemos que o Adão, por amor a Eva, sabendo que ele iria ser prejudicado e que iria deixar de existir, ele mesmo assim preferiu. E também, então, nesse aspecto, esse pensamento veio a enganá-lo, e ele fez aquilo que que ele não devia ter feito. Mesmo assim, nós sabemos que esta realidade abriu a possibilidade de Deus Pai demonstrar quanto amor é que ele tem. E por isso, entende que quando ele veio no ventre de Maria, possibilitar que a natureza humana do homem pecador se unissem com a natureza divina, foi a grande esperança de nós um dia estarmos lá na parte celestial, e pela graça de Deus, se nós tivermos a bênção de nós sermos entre aqueles que vão fazer parte daquela bem-aventurança, nós podemos então colaborar com ele na administração do universo. Isto foi uma porta que se abriu exatamente nesta nessa tristeza que o Adão e Eva trouxeram sobre a raça humana. Então, por isso, entende que nós dizemos, entende, por isso que nós reconhecemos o que significa exatamente a divindade. O que significa, de fato, entende, o nosso Deus. Ele é capaz de transformar o mal num bem. E nós ainda temos certeza absoluta que quando nós soubermos o porquê que é que ele criou Satanás, não, ele não criou Satanás, porque é que ele criou Lúcifer? Sabendo, nós temos certeza absoluta que há um segredo nesta revelação que vai deixar todos nós extremamente contentes. Mas hoje nós vemos, então, que o inimigo, ele não só feriu Adão e Eva, como também quando ele obteve permissão, ele não demorou nem um instante para ferir o Jó, e ele não só feriu uma vez, como duas, e mesmo assim ele buscou destruir a cada um daqueles que eram os filhos e as filhas do Ló. Ele então veio, ele desgraçou aquela família. Porém, nós sabemos que ele não desgraçou a esposa do Ló. Eu tenho um amigo que ele diz o seguinte, que quando o Ló viu que a esposa estava falando algo que não era correto, e nós nos lembramos que ela não falou assim, amaldiçoa a Deus. Na verdade, ela usou a palavra original, parece que é Barak, e Barak significa bênção. Então, ela disse de forma irônica, então agora você abençoa a Deus e morra. Porém, ele respondeu, ele não falou assim que ela era uma doida. Esse meu amigo me chama a atenção, ele diz que tu falas como uma doida. Então, o Jó, de fato, era muito cortês e muito delicado na maneira como ele se expressou. Muito bem. Agora, nós sabemos também outra realidade que nós temos no livro de Malaquias, de que estes que estão revoltados contra Deus, eles não vão existir para sempre.
Aquela ideia de que o inferno nunca mais iria entender se acabar, iria durar pelos séculos dos séculos e que nunca teria fim. Ele não encontra nenhum respaldo na Escritura. Nós sabemos que o maligno, ele não pode nos atingir naquilo que nós, quando nós estivermos sob a proteção do nosso Deus. No entanto, nós também sabemos que ele não vai existir para sempre. A humanidade e também todos aqueles seres inteligentes, nós vamos chegar a uma hora em que a história não vai mais registrar a presença destes que estão em oposição ao nosso Deus. Então, nós lemos assim ainda a respeito do livro de Ezequiel, onde nós temos bem no finalmente do versículo 19 do capítulo 28, nunca mais existirás. E, de fato, no livro de Salmos também nós temos a confirmação, onde diz que os perversos não existirão mais, mas os perversos perecerão. E a palavra perecer significa deixar de existir. Então, nós temos esta realidade que é uma grande informação de que nós não vamos ter eternamente alguém sofrendo as consequências das más decisões que eles tomaram. Ainda que a decisão que Satanás tomou é uma decisão que ele tomou conscientemente, diferentemente de nós, porque nós todo ser humano, ainda que nós dizemos assim, que aquele pecado foi cometido de uma forma consciente, sim, de fato nós cometemos pecado de forma consciente porque nós viemos a receber a informação, porém nós não temos informação de todas as consequências do que significa nós cometermos um pecado. E quem nos disse de que nós não temos estas informações foi o próprio Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo, quando estava lá na cruz, ele rogou ao Pai que nos perdoasse, e ele disse, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, nenhum ser humano tem informação de todas as consequências do que significa nós deixarmos de estar lá na pátria celestial. Nós não temos esse tipo de informação, porque nós não sabemos o que significa a divindade, que potencialmente cada um de nós é candidato a este posto. Muito bem. Agora, quando Jesus Cristo estava bem próximo da cruz, e quando ele foi visitado pelos, eu creio que foram os gregos, e que quando os apóstolos apresentaram que Jesus Cristo, que eles queriam ver Jesus Cristo, ele disse aquelas palavras que soaram e que nós temos então a bênção de lê-las, porque elas foram registradas. Jesus Cristo disse assim: agora é o juízo deste mundo. E quando nós nos lembramos que era o juízo deste mundo, porque todo mundo, ou seja, toda a humanidade estava em Cristo Jesus, formou ele com toda a humanidade uma unidade corporativa, formou ele, ter uma corporativa significa que formou um corpo, e Jesus Cristo formou um corpo não apenas com aqueles que o aceitam, ou não somente com aqueles que aceitam esta realidade, porém ele formou um corpo com todo o mundo, com todos aqueles que o aceitam e também com aqueles que não o aceitam. É óbvio que, como Deus é respeitoso, aqueles que não aceitam vão deixar de estar fazendo parte do corpo de Cristo, e de fato ele permite que as pessoas, ainda assim, elas venham a tomar a sua decisão, e ele respeita esta vontade. Porém, ele diz o seguinte, então, agora é o juízo deste mundo, porque todo mundo estava em Cristo Jesus, e quando ele foi na cruz, nós sabemos que não foi um homem que morreu por todo o mundo, mas sim todo mundo morreu em Cristo Jesus, a saber que uns podem aceitar esse fato e que outros podem rejeitá-lo. Porém, ele diz mais, ele diz, e depois que eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. E nós sabemos que esse todos envolve todos os seres pensantes que existem lá na pátria celestial. Porque quando esses seres pensantes que haviam já sido leais, que já haviam refutado aquelas acusações, aquelas calúnias que
Satanás lançou sobre o nome do nosso Pai, ainda que eles tinham refutado aquelas insinuações, aquelas mentiras, aquelas calúnias, eles ainda tinham um resquício de simpatia por aquele que havia sido o líder deles. Eles antes estimavam muito Lúcifer, e ainda havia laços dentro do seu coração. Porém, quando eles viram o que o Satanás fez com Jesus Cristo, os laços que eles ainda tinham, eles foram totalmente rompidos. Então, Jesus Cristo adiantou aos apóstolos e àqueles que ouviram essa realidade, quando ele disse, atrairei todos a mim. Ele os atraiu exatamente por aquilo que se passou com ele, desde o Getsêmani até a cruz. Quando ele falou, está consumado, ele então estava então também dizendo, agora eu acabei de atrair todos a mim, porque todo o universo foi beneficiado por aquilo que aconteceu com Cristo Jesus na cruz do Calvário. Não foi somente o ser humano que veio a receber os benefícios. Aquele benefício foi extensivo a todos os seres pensantes que existem no universo em que nós somos incapazes de aquilatar o seu tamanho, a sua extensão. Então, qual foi então a estratégia divina depois da cruz? Porque primeiro nós pedimos o porquê que o inimigo foi criado. Nós não temos a resposta, mas nós temos a esperança de que em breve nós vamos receber a resposta e nós vamos bater palma. E por que então, depois da cruz, por que o inimigo já não foi logo porque ele não foi logo destruído? Ele poderia ter sido destruído, sim, Deus Pai entende, para destruir o inimigo e todo um terço daqueles anjos que estão com ele não demoraria não mais do que um segundo. Porém, se porventura o inimigo tivesse sido destruído, a nossa, a nossa realidade de nós temos as tendências ao mal, a nossa realidade de nós temos a pecaminosidade dentro do nosso coração, ela não teria sumido. Então, nós lembramos de Ellen White que ela explica para nós, quando Deus Pai expulsou do Jardim do Éden aquele casal, ele não o fez no sentido de dar-lhes um castigo, alguma coisa assim, vocês agora fizeram aquilo que me é ofensivo, então agora entre vocês, fora daqui. Não. Ellen White nos explica de que aquele ambiente puro, aquele ambiente santo, ele já não era mais um ambiente que iria possibilitar a restauração da raça humana. A raça humana agora precisava de um ambiente difícil, um ambiente de provações, um ambiente de dificuldades, de decepções, de tristezas, por causa que neste ambiente poderia haver a conversão, poderia haver a reversão daquela inimizade que se estabeleceu dentro do coração de Adão e Eva na hora que eles vieram a pecar. Então, nós devemos ter sempre esta realidade do livro de Romanos 8:28. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, nós hoje necessitamos de dificuldades. É triste, entende? A gente ver. Eu me lembro de que tem um filósofo, chama-se Schopenhauer, um filósofo alemão que ele escreveu As Dores do Mundo. Ele não compreendeu de forma nenhuma o porquê que nós estamos num mundo que precisa de dificuldades. Nós estamos num mundo onde nós mesmos necessitamos de dificuldades. E por isso também que Ellen White, inspirada por Deus, nos deu a informação que as dificuldades, as provações, as tristezas que nós vemos, que são causadas por essas dificuldades, por essas provações, não são das menores bênçãos. Então, quando nós estamos sendo acossados, nós devemos nos lembrar de Lutero. Lutero veio a compreender bem a respeito deste assunto, porque ele escreveu também assim, que se nós tivéssemos uma compreensão perfeita do caráter de Deus Pai, nós iríamos considerar tanto as privações como a abastança, como
a mesma situação, com a mesma balança, nós iríamos ter uma ou outra. Se uma nos causa alegria, a outra também iria nos causar tanta alegria. Então, com isso, nós vemos que nós temos bastante ainda para aprender e nós temos bastante ainda para absorver daquilo que são as realidades eternas. Porém, eu queria frisar com toda a ênfase que, de fato, nós hoje necessitamos desse ambiente. Então, quando o nosso pai expulsou do Jardim do Éden, aquele ambiente não era um ambiente de que era propício para o desenvolvimento do caráter que o homem agora necessitava a partir da hora que ele corrompeu a sua própria natureza. Então, com alegria, então, nós devemos ver, por isso de que o apóstolo Paulo nos escreveu assim, em tudo dai graças, e logo em seguida também ele escreveu por tudo dai graças. E se então nós temos esta compreensão, nós vamos estar mais habilitados para enfrentarmos aquelas dificuldades que fazem com que as lágrimas brotem dos nossos olhos. Então, quando Jesus Cristo possibilitou entender que o Satanás ainda continuasse, ele está fazendo isso para o nosso bem. E nós devemos, então, tendo esta compreensão de que nós não podemos hoje estar num ambiente de paz, de tranquilidade, que isso não iria nos ajudar em nada, nós devemos, de fato, crer e também agradecer pela existência do inimigo de Deus. Não fosse por ele, nós não poderíamos escolher entre o bem e o mal. Nós não poderíamos escolher entre o domínio de Jesus Cristo e o domínio satânico. E todos nós, como já estivemos, e se nós brincarmos um pouco e nós nos distrairmos de deixarmos de vigiar, novamente vamos estar sob o domínio do inimigo. Então, desta parte, então, nós podemos comparar o que significa o domínio de um e o que significa o domínio de outro, e pela graça de Deus, temos a bênção, então, de escolher o domínio de Cristo Jesus, e sempre nos lembramos de que nós escolhemos o domínio de Cristo Jesus quando o inimigo vem, ele nos tenta, e nós enfrentamos com um dos mandamentos, se nós não temos uma memória tão boa para apresentar a ele, apresentar também a Deus e Pai, um dos outros versículos da Bíblia que nos trouxerem a vitória sobre aquela tentação. Então, é neste momento que nós escolhemos, é nesse momento que nós entregamos a nossa vontade. Nós sabemos, Ellen White nos diz que colaborando a vontade humana com a vontade divina, ela se torna onipotente. Mas quando é entre que eu colaboro, quando é que eu escolho Jesus Cristo como o meu Senhor da minha vida? Na hora que vem a tentação, eu cito a palavra de Deus com fé que ela vai produzir dentro de mim o seu conteúdo, ou em outras palavras, que Jesus Cristo vem viver a sua vida em relação àquela tentação dentro de nós. Então, nós sabemos que, ainda que Deus Pai esteja desejoso, e Ele, de fato, necessite que nós tenhamos a nossa firme propósito e todo o nosso empenho no sentido de não fazer aquilo que o inimigo deseja, nós sabemos que Jesus Cristo tem grande prazer em causar esse tipo de felicidade dentro de nós. Amém? Então, estamos então em boas mãos, e é ótimo porque o próprio Jesus Cristo, no livro do Salmo 91, ele diz que aquele que está no esconderijo do Altíssimo, nós estamos no esconderijo do Altíssimo quando Gálatas 2:20 está sendo uma realidade de nós. Então, estamos muito contentes com essa mensagem de 1888. Então, o nosso Deus, ele está desejoso de que nós venhamos, então, a ter uma compreensão mais ampla da realidade, mais ampla do que significam as suas decisões. E ainda que hoje nós não tenhamos nenhuma explicação para todos os porquês daquilo que acontece para nós ou para os nossos semelhantes, por exemplo, hoje nós estamos vendo que existem 2 guerras declaradas, e existem mais ameaças ainda de outras guerras aparecerem, e nós sabemos das dores e
e das tristezas que isto causa, mas se nós temos uma compreensão maior, nós ainda podemos estar derramando lágrimas, porém compreendendo de que nós um dia vamos estar diante do nosso Deus e Pai. Quando Ele nos explicar, nós vamos ter a grande surpresa de bater palma por todas as suas anuências, por tudo aquilo que Deus Pai consentiu que nos acontecesse. Então, nós podemos escolher o doce apenas se nós soubermos bem o que significa o amargo. Então, é em razão disso que ainda o príncipe das trevas existe. E é por isso, entender que nós, então, com o nosso coração agradecido, devemos nos lembrar, como nós antes falamos, por tudo da graça, mas também em tudo da graça, em todo quanto é tipo de circunstância. Ainda que a circunstância seja tão triste, porque quando o Jesus Cristo estava diante do túmulo de Lázaro, ele veio a chorar. Então, ainda que o choro, ainda que as lágrimas apareçam em nossos olhos, ainda que esta seja aquilo que está tomando conta do nosso coração, nós temos um respaldo nós sabemos que quando nós estivermos lá na parte celestial, nós vamos receber a explicação do porquê que Deus anuiu, porquê que ele concordou, porquê que ele assinou embaixo, que todas essas coisas acontecessem. Então, nós estamos diante de um Deus que, de fato, merece toda a nossa admiração, porque ele, de fato, é capaz, ele se manifesta como o nosso Deus e Pai, por ele ter a capacidade de transformar o mal num bem. Amém? Então, nós tendo um Pai destes, um Pai que cuida de nós, que lê os nossos pensamentos, que sabe de todas as coisas, é uma fonte de grande alegria. Então, com esta grande alegria, nós vamos erguer a Ele uma oração. Nosso Pai, nosso Deus querido, dá, Senhor Deus, a cada um de nós a capacidade de nós compreendermos mais profundamente a realidade do seu amor, mais profundamente a sua capacidade de transformar o mal em um bem. Muito obrigado porque o nosso Deus teve a bênção e a sua decisão de nos dar a Cristo Jesus como o segundo Adão. Muito obrigado, Senhor Deus, porque ainda que agora, em consequência daquilo que Adão fez, nós estejamos aqui num ambiente muito difícil, nós sabemos agora, Senhor Deus, porque através do Espírito que você, o nosso querido Pai, nos trouxe a informação de que é precisamente este ambiente que é o melhor ambiente para a nossa circunstância, para que assim o nosso Deus possa aqui desenvolver a conversão. E esta conversão, Senhor Deus, nós lhe rogamos que ela possa ser extensiva, porque nós sabemos que ela é um processo, e ela é um processo que tem sempre progressos a serem feitos. Dá, pois, a nós, Senhor Deus, a bênção de nós conhecermos mais, porque nós lemos na sua palavra, onde o profeta escreveu, conheçamos e prossigamos conhecendo o Senhor. Dá, pois, a nós a bênção de termos esse progresso e que esta bênção, Senhor Deus, este pedido seja extensivo não somente àqueles que estão aqui conosco nesta sala, não somente com aqueles, Senhor Deus, que vão posteriormente assistir a esta preleção na internet, no YouTube. Possibilita, Senhor Deus, que esta bênção seja extensiva a todos os 8 bilhões dos nossos irmãos que estão hoje respirando o ar que o nosso Deus nos dá, em nome de Cristo Jesus. Amém.